Vasco da Gama 2-1 para cima do Palmeiras, jogo que marcou a estreia do Renato Gaúcho. Teve um primeiro tempo complicado para o Vasco, onde o Palmeiras sai vencendo, mas com um segundo tempo, onde São Januário foi abaixo, com mexidas, substituições, o Vasco atropelou o Palmeiras na segunda etapa, virou o jogo e saiu com a vitória. E eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes destacar que eu tô fazendo esse vídeo basicamente 9h34 da manhã dessa sexta-feira. E eu trago vídeo novo todo dia. Então já queria pedir para você me seguir e curtir aí o vídeo. Destacar também que eu tenho dois canais sobre futebol, que é o 21 Futebol Clube e o R42 Futebol. Aqui eu vou comentar sobre essa vitória do Vasco sobre o Palmeiras, e no outro canal eu comentei sobre a vitória do São Paulo sobre a Chapecoense. Então já fica essa sugestão. Destacar também que eu tenho um canal de reacts. Eu acho que eu nunca comentei aqui, né? Mas eu tenho um canal de reacts que é o Berg Reacts. E hoje eu vou trazer o react da atuação do Cuiabano contra o Palmeiras, né? Que é justamente o tópico aqui desse vídeo, Vasco e Palmeiras, então eu vou usar isso daí como sugestão. É o Cuiabano que entrou e mudou o jogo, então fica essa indicação, Berg Reacts. Destacar também para quem é vascaíno, eu separei uma capinha de celular do Vasco e deixei o link aí nos comentários. Indico que quem é vascaíno dê uma olhada. Falando sobre o jogo que foi em São Januário, gerou até uma certa polêmica depois do jogo, porque o João Martins, auxiliar do Abel Ferreira, que foi quem comandou o time, criticou o gramado de São Januário na reta final não, né? Depois do jogo, né? Só que assim, o gramado de São Januário não é uma maravilha, não é perfeito, só que o Palmeiras não perdeu por causa do gramado, perdeu porque o Vasco foi melhor. O segundo tempo do Vasco foi realmente impressionante, o Vasco foi avassalador na segunda etapa e é por isso que o Vasco venceu e o Palmeiras perdeu. Não tem nada a ver com qualidade de gramado. O gramado de São Januário poderia ser melhor? Poderia. Mas não é por conta dele que o Palmeiras saiu derrotado. O Renato Gaúcho até falou isso na entrevista e eu vou ter que concordar com ele. É exatamente o que eu penso. O gramado de São Januário pode ser melhor? Pode. Mas não é por conta dele que o Palmeiras saiu derrotado. Enfim, um primeiro tempo equilibrado, o Vasco produzindo uma ou outra chance, o Palmeiras uma ou outra chance, mas ambas equipes sem serem muito perigosas. Até que chegando lá para os 40 do primeiro tempo, o Flaco Lopes recebe um passe do Marlon Freitas, vai para cima da marcação, tinha uma dobradinha de marcação dele e ele faz aquela jogada. O Andrés Gomes fez essa jogada também pela ponta esquerda do Vasco, e aí o Flaco Lopes faz essa jogada, que é a seguinte: o cara que tá com a perna boa invertida, né? Então o canhoto tá na ponta direita, o destro tá na ponta esquerda. Ele ameaça que vai pro fundo e dá um corte pro meio, né? O Flaco Lopes faz isso, ameaça que vai pro fundo e dá um corte pro meio. O Lucas Piton até desvia a bola, mas não tira ela de forma definitiva. E aí ela já fica a feição pro Flaco Lopes chegar chapando ela na gaveta. Um golaço do Flaco Lopes. Tem uma dose de sorte pelo Piton não ter conseguido interceptá-la direito. Mas a finalização realmente incrível, e ali o Palmeiras, em uma das únicas chances do Palmeiras no jogo, encontra o gol do 1-0, o gol que ali o Palmeiras abre o placar, a torcida, e aí fecha o primeiro tempo. A torcida do Vasco pegou muito no pé do Lucas Piton, e quem diria, o Piton há algum tempo atrás, eu diria que 1 ano atrás, era jogador que até se pedia em seleção brasileira, principalmente naquele auge de Lucas Piton e Verratti juntos, onde o Verratti fazia gol toda hora de cabeça e o Piton toda hora dando assistência. De fato, o Piton estava jogando demais naquela época, mas hoje o momento do Piton é ruim, tanto é que no segundo tempo o Renato Gaúcho faz uma mudança que muda o contexto do jogo, que é tirar o Lucas Piton e colocar o Cuiabano. Talvez capacidade em cruzamentos o Piton possa ter maior, só que o nível de intensidade do Cuiabano é muito maior, o nível de agressividade, capacidade de finalização, velocidade, em tudo isso o Cuiabano se supera. Talvez na capacidade técnica, principalmente no cruzamento, o Lucas Piton seja melhor. Só que foi um Vasco que foi com o David lá na frente. O David não é uma referência em bola aérea como era um Verratti. Então, o Lucas Piton acabou ficando desconectado do que é a principal característica dele dentro do jogo, né? E aí quando entra o Cuiabano no segundo tempo, o jogo muda. O Cuiabano é um trator, cara. Eu torço pro Grêmio. O Cuiabano surgiu muito bem no Grêmio. O grande problema do Cuiabano no Grêmio sempre foram as lesões, cara. Porque sempre quando ele surgia, jogava, a gente olhava e falava: caraca, ele joga demais, tem que ser titular. Aí no jogo seguinte ele vai lá e machucava. Aí a gente falava: putz, que pena. Aí ele voltava, jogava demais, a gente falava: aí ó, ele tem que ser titular, porque o titular era o Reinaldo. E no Grêmio o Reinaldo sempre atacou bem e defendeu mal. E o Cuiabano atacava bem e dava uma consistência defensiva um pouquinho maior. E aí sempre era: ah, saiu o Reinaldo, entra o Cuiabano. Agora sim, agora vai. Aí o Cuiabano machucava.
até que a própria torcida do Grêmio chegou à conclusão que não dava mais, porque por mais que a gente soubesse que o Cuiabano era muito bom, toda hora era isso, jogava bem e machucava, jogava bem e machucava. E aí o Grêmio vende ele pro Botafogo, no Botafogo ele para de se machucar, joga pra cacete, é vendido pro Nottingham Forest, e aí agora ele vai pro Vasco. No geral, o Cuiabano é um lateral muito bom, tanto é que todo jogo pelo Botafogo contra o Grêmio, o Cuiabano fazia gol, era impressionante. Teve lei do ex a rodo do Cuiabano, já decidiu uns 2, 3 jogos contra o Grêmio fazendo gol. É impressionante, o cara saiu do Grêmio, pegou um rancor, um ódio, que eu nunca vi na vida, cara. Enfim, mas o Cuiabano é muito bom jogador e ele mudou o jogo, né? Eu acho que com o tempo ele vai virar titular desse time. Cuiabano agora treinado pelo Renato. E no Grêmio, o Cuiabano que teve esses problemas com o Renato sendo técnico, né? Mas de fato o Cuiabano é muito bom jogador e mudou o jogo. Enfim, tiveram mexidas no segundo tempo que fizeram o contexto do jogo mudar, né? Então o Cuiabano na lateral esquerda é talvez o principal delas. O Rojas entrou, e por mais que o Rojas seja um jogador muito habilidoso, eu não sei se o torcedor vascaíno vai concordar com o que eu vou falar, mas o Rojas, cara, que maluco fominha, cara. Dá pra ver que ele tem muita capacidade técnica, mas esse cara passa fome, bicho. Que é isso? Não toca uma bola. Toda hora fominha. Na reta final teve um contra-ataque que era pra tocar pro Spinelli, ele chutava. Aí na hora que é pra soltar a bola, ele prende a bola. Ele não toca, simplesmente ele tem alergia a passe, cara. Então assim, o Rojas tem muita capacidade técnica, mas ele tem que entender que o futebol é um esporte coletivo. Ainda mais sendo um meio de criação, você tem que soltar a bola. O Rojas é muito bom, ele mudou o jogo, ajudou o Vasco melhorar dentro da partida. Só que ele precisa soltar a bola. Esse acho que é o grande ponto pro Rojas melhorar. Entrou o Spinelli mais à frente no lugar do David, entrou o Watson também. Enfim, algumas das mexidas do Vasco. E próximo dos 20 do segundo tempo, o Vasco empata a partida. Uma jogada onde hoje o capitão do Vasco, Thiago Mendes, tem a personalidade de pegar a bola, conduzir, fazer uma tabelinha muito boa com o David, um pivô espetacular. O Thiago Mendes dá o passe e já ataca o espaço, né? E aí ninguém acompanha ele. O John Arias, que dormiu na marcação dentro do jogo inteiro. E o Marlon Freitas, que eu fiquei espantado vendo os melhores momentos de novo, né? Porque eu assistindo o jogo eu falei, cacete, que jogada do Vasco, que golaço do Thiago Mendes. E de fato foi um golaço, porque ele faz a tabelinha com o David e depois chega cara a cara e só chapa tirando do Carlos Miguel. Mas vendo os melhores momentos e revendo de novo esses principais destaques do jogo para trazer o vídeo, quem quiser depois ver o replay da movimentação do Marlon Freitas, cara. Foi realmente ridículo a marcação do Marlon Freitas, ainda mais para um cara que é o volante desse time do Palmeiras. Esse meio de campo do Palmeiras é muito bom. Marlon Freitas e Andreas Pereira é uma capacidade técnica absurda. Só que sem bola o Marlon Freitas foi muito mal. Quem quiser, olha o replay do gol. Literalmente, o Marlon Freitas tinha que marcar o Thiago Mendes, fica olhando de longe, o Thiago Mendes faz a tabelinha e o Marlon Freitas continua olhando. E aí o John Arias poderia compensar, também fica olhando. Outros lances onde o Cuiabano passava voando, o John Arias ficava olhando. Então, defensivamente, foi um jogo, no segundo tempo, catastrófico do Palmeiras. O John Arias e o Marlon Freitas, para mim, os principais caras que sem bola ficaram devendo. A questão é que o John Arias tem um papel ofensivo mais importante. Agora o Marlon Freitas está vinculado à função dele defender. E ele foi muito mal defensivamente. Então, em uma jogadaça do Vasco, muito mais mérito do Vasco do que qualquer outra coisa, mas onde o Marlon Freitas falhou defensivamente, o Thiago Mendes faz uma tabelinha incrível e ali empata o jogo pro Vasco. E pouco tempo depois, o Vasco nessa imposição, o Cuiabano gerando um volume de jogo muito grande, já tinha exigido uma grande defesa do Carlos Miguel, justamente uma jogada onde o Cuiabano se desloca e o John Arias fica olhando e o Cuiabano sai correndo sozinho, recebe a bola. O jogo do Palmeiras, no geral, foi horrível. A real é que só fez o seu gol porque o Flaco Lopes é um baita jogador. Mas foi um gol acheado baseado na capacidade técnica de um grande craque, como é o Flaco Lopes. Não foi uma jogada construída. O jogo do Palmeiras, no geral, foi ruim. O Vasco foi melhor. O Palmeiras não perdeu por causa do gramado ou por causa de fulano. Perdeu porque o Vasco foi melhor. O segundo tempo do Vasco foi avassalador. O Vasco poderia ter metido 3-4 no Palmeiras. Essa que é a real. Enfim. E aí esse segundo gol do Vasco sai de uma movimentação do Cuiabano vindo da esquerda para o meio, e o Paulo Henrique, lateral direito, vindo da direita para a esquerda. E aí o Paulo Henrique cruza para o meio e o Cuiabano empurra para o gol para ele virar o jogo pro Vasco. O Paulo Henrique, que ano passado era jogador de seleção brasileira, desempenhou muito bem com a camisa da seleção, por sinal, mas
desde aquela convocação, desaprendeu a jogar bola. Esse ano, do Paulo Henrique, tá bem abaixo. Tanto é que o Pumito Rodrigues, em vários momentos, rendeu até mais do que o Paulo Henrique. Vamos ver se com o Renato o Paulo Henrique volta a render bem. E tendo Paulo Henrique de um lado e Cuiabano do outro, eu acho que vai ser os laterais do Vasco na temporada. Fora que esse lado esquerdo, tendo Cuiabano e Andrés Gomes, meu amigo, é uma barbaridade. E por sinal, o Andrés Gomes não participou diretamente nos 2 gols. Mas o que o Andrés Gomes jogou foi uma barbaridade. É o Pelé da nova geração. É o Sadio Mané sul-americano, cara. O que o Andrés Gomes jogou foi uma barbaridade. Cara, eu via... Pô, parecia o Neymar driblando todo mundo, correndo de um lado... O Neymar sem se machucar, né? Correndo de um lado pro outro, driblando todo mundo, fazendo finta de corpo, passava por 2, 3, deixava o Giai no banco, aí vinha pra direita, deixava o marcador no chão também. Cara, eu falei o Giai no banco, né? O Giai no chão, no caso. É impressionante o que o Andrés Gomes joga. Em um espaço-tempo curto, né? Desde as saídas de Ryan, Coutinho, Verratti, o Andrés Gomes se tornou sem dúvida o grande nome desse time do Vasco. E o que ele joga, cara, é assustador. Porque a tomada de decisão dele cada vez melhorando, bons cruzamentos, bons passes, bons chutes. Lógico, ainda dá para ele melhorar a finalização, ainda dá para melhorar a tomada de decisão. Mas o repertório de drible, o nível de velocidade, de intensidade, de potência física é assustador. O Andrés Gomes fazia o que queria, cara. É bizarro o que o Andrés Gomes jogou, e mesmo o Vasco entrando nessa rodada como lanterna e com essa vitória saindo da lanterna e deixando o Cruzeiro nessa posição, é o Andrés Gomes que merece sim ser convocado para a seleção colombiana. E por sinal tem muitos colombianos de altíssimo nível no futebol brasileiro, né, cara? Pontas mesmo, né? Que me vem em mente assim, de cabeça, pontas colombianos no futebol brasileiro. John Arias, Andrés Gomes, Carboneiro, o Mosquera do Bragantino jogou ontem também. Só que eu falei 4 pontas de velocidade colombianos, cara. O John Arias merece ser convocado pelo que ele já fez. O Carboneiro tá jogando bem no Inter e o Andrés Gomes tá destruindo, cara. O que o Andrés Gomes joga é um absurdo, cara. Eu fiquei realmente espantado com o jogo do Andrés Gomes. Não fez gol, não deu assistência, mas humilhou a defesa do Palmeiras. Realmente impressionante tudo que o Andrés Gomes fez dentro do jogo. É realmente até difícil de falar em palavras para ver o tanto que o Andrés Gomes jogou. Como eu falei, é o Sadio Mané sul-americano. O que ele jogou foi uma barbaridade, cara. Enfim, e aí depois de fazer esse 2-1, eu confesso que na minha mente estava o seguinte: na primeira chegadinha, o Palmeiras empata o jogo, porque é a cara do Vasco isso acontecer. E o Vasco entregou uma chance clara. O Palmeiras, depois de um erro do Thiago Mendes, conseguiu encontrar uma grande chance onde o Alan consegue finalizar, só que o Léo Jardim sai fechando muito bem o ângulo dele e defende. E a partir daí o Vasco se segura e garante essa vitória por 2-1. Ainda teve um chute de fora da área do Andrés Pereira para uma defesa do Léo Jardim e fecha nesse 2-1. Um resultado emocionante, uma baita vitória do Vasco. É realmente muito bacana ver a energia de São Januário, a energia da torcida do Vasco, o quanto se uniu com os jogadores, o nível de vontade do Vasco no segundo tempo, o quanto parecia estar extremamente conectado o time, o técnico, os jogadores com a torcida e com São Januário no segundo tempo. Eu nem sou vascaíno, mas esse segundo tempo do Vasco me deixa até arrepiado só de falar, cara. Porque foi assim, algo bonito de se ver. O segundo tempo do Vasco foi algo muito bonito, cara. E ter isso logo na estreia do Renato Gaúcho traz muito otimismo. O Vasco venceu o Palmeiras, o segundo melhor time do futebol brasileiro, só atrás do Flamengo. Ah, mas o líder do Brasileirão é o São Paulo. Dane-se, o melhor time do Brasil é o Flamengo. Então, assim, o Vasco venceu o melhor time, o segundo melhor time, aliás, do futebol brasileiro. Isso é algo a se enaltecer, e conseguir fazer isso na estreia do Renato é algo interessante que traz muito otimismo. Já mostra algumas coisas que se desenham para esse time do Vasco. Então, por exemplo, o Vasco melhorou com a saída do Nuno Moreira. O Vasco melhorou com a troca do Lucas Piton pelo Cuiabano. São alguns pontos que eu acho que o Renato já deve ter enxergado também. Agora, eu acho que algumas coisas a melhorar. O Thiago Mendes tem que errar algumas coisinhas a menos na entrada da área. Por exemplo, foi ele que errou nessa grande chance do Alan na reta final. Poderia ter custado o resultado. Mas tem que se elogiar muito a personalidade do Thiago Mendes.
sem bola ajuda muito e com bola ele teve a personalidade para fazer o gol de empate. Tem que se elogiar o pivô do David. Não sei se o David tem que ser o centroavante, eu acho que o Spinelli tem que ser esse cara. Mas o David conseguiu fazer um pivô muito interessante. Se elogiar pra caramba o Andrés Gomes, o que o Andrés Gomes jogou foi um absurdo. Ponderar que o Nuno Moreira foi mal. Ponderar que o Rojas tem que soltar a bola. O Rojas claramente é muito bom jogador, tem muita capacidade técnica, mas é muito fominha, que nem eu falei, ele passa fome, tem uma necessidade absurda de conduzir a bola e não dar um passe. Enfim, são algumas coisas que já dá pra tirar de conclusão dessa estreia do Renato. O Paulo Henrique voltou a jogar bem, teve um segundo tempo muito bom, e o Cuiabano foi quem mudou o contexto do primeiro para o segundo tempo. Mas mesmo com o primeiro gol sendo do Thiago Mendes e a assistência do David, e o segundo gol sendo do Cuiabano com a assistência do Paulo Henrique, o que mais me impressionou foi o Andrés Gomes. O que o Andrés Gomes joga é realmente uma barbaridade. Enfim, no geral, o Vasco foi melhor do que o Palmeiras, e é por isso que venceu. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!